Sabe que eu queria sugerir que você, nesse início de mensagem, pensasse rapidamente, se é que já não fez isso. O tema da mensagem já foi compartilhado aí na semana, durante a semana. Mas eu queria que você pensasse rapidamente sobre essas duas palavrinhas e você. Perdão, amor e você. Enquanto eu preparava essa mensagem ao longo da semana, pensei muito a respeito disso. Tive que pensar logicamente a respeito dessas palavras porque a mensagem é sempre primeiramente para o pregador, né? Sempre para mim primeiro. Mas eu também pensei nessas palavras no contexto onde a gente vive, no contexto em que a gente está inserido. E eu fiquei pensando, puxa, mas perdão e amor são palavras-chave para a vida, vitais. E como a gente tem lidado com essas palavras? Eu pensei com os meus botões aqui, você pode me ajudar a pensar melhor? E parece que, pelo que vejo da igreja cristã de uma forma geral, pouco se tem falado sobre pecado, pouco se tem falado sobre arrependimento. E quando se fala pouco sobre pecado e sobre a necessidade de arrependimento, por que se falaria sobre perdão, não é? Talvez seja essa a razão porque muitas pessoas estejam trocando a palavra pecado por outras palavras, por outras palavras próximas, adjetivas, tipo, sei lá, falha, falta, lapso, erro, deslize, porque de deslizes ninguém precisa se arrepender, tampouco ser perdoado, foi só um deslize. Pouco se tem falado sobre pecado e sobre arrependimento, não é? Me corrija se eu estiver errado, se a minha leitura estiver errada. Mas e sobre o amor? Como é que se tem falado sobre o amor? O que se tem falado sobre o amor nos nossos dias? Em regra, o amor na linguagem dos nossos dias, da linguagem de hoje, me parece daqui, eu quero que você me ajude com essa reflexão, amor é não proibir. O amor é não dizer não. É nunca dizer não. O amor é nunca disciplinar. É nunca discriminar. Essa palavra é meio complexa, né? O amor de hoje em dia, nos nossos dias, é um amor mais permissivo, é um amor mais libertino, é um amor de qualquer jeito, é um amor sem saber muito bem como amar, sem saber muito bem como lidar. Então, quando Jesus sugere hoje uma conversa a respeito de perdão em amor, perdão com amor, a gente está entrando num território muito delicado, a gente está entrando num campo minado, podemos dizer assim. Mas é Jesus que está falando. E quando Jesus fala, Ele transforma. Só Jesus pode transformar. É por essa razão que nós vamos entrar nesse campo minado. Nós vamos caminhar com Jesus por esse território. Nós vamos ouvir Jesus ao longo dessa caminhada. Jesus é a única chance de mudança. É a única chance de fazer com que perdão seja verdadeiro em nós. É a única chance de fazer que o amor seja real, seja sincero, seja um amor responsável, zeloso. Então eu queria convidar você para entrar no texto e ouvir Jesus, mesmo que nesse campo minado, você ouvisse Jesus com muita atenção, com muito carinho, porque se tem alguém que pode fazer a gente pensar melhor e de verdade a respeito desses temas de perdão e de amor e de perdão com amor, esse alguém é Jesus. E o destaque inicial que eu quero dar nessa mensagem, versículo 15, começa dizendo assim: se o seu irmão pecar contra você. Olha que interessante, você pode fazer isso, essa conferência aí, nesses 3 versículos que a gente leu, por 5 vezes Jesus usa a conjunção condicional se. Se o seu irmão pecar. É bem verdade que muita coisa errada que a gente faz não é pecado, não seja pecado. Por exemplo, caiu na prova de matemática, quanto é 10 mais 10? Aí você lá respondeu apressadamente 22, sei lá. Puxa vida, sinceramente isso devia ser um pecado grave, né? Mas não é um pecado, é apenas um erro. Pode melhorar, pode corrigir depois. Não foi tão grave assim, a menos que você tenha rodado na prova e no ano. Às vezes, muitas coisas erradas, por outro lado, que a gente faz, são pecado. E a palavra de Deus define pecado com
uma frase lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, primeira epístola de João, diz assim: pecado é a quebra da lei, pecado é a transgressão da lei de Deus, ou em palavras mais simples, pecado é fazer algo contra a vontade de Deus, é quando nós fazemos algo que contraria a vontade de Deus, a vontade santa, perfeita e agradável. Então pecado não é aquilo que eu acho que é pecado, mas é aquilo que Deus diz na palavra que é pecado. O pecado não deixa de ser pecado quando alguém não acredita que seja, ou quando alguém duvida que seja. Pecado é pecado porque Deus diz que é pecado, mas mais do que isso, Deus diz na palavra que antes do pecado pontual, desses pecados de cada dia, dos pecados de todos os dias que a gente comete, nós nascemos pecadores, e nós somos carentes por isso da graça de Deus. Então nós trazemos conosco desde o nascimento pecado que herdamos de Adão e Eva, e todos os dias ainda temos pecados pontuais, pecados diários, pecados atuais. Somos essencialmente pecadores e pecamos todos os dias de muitos jeitos e maneiras. O próprio Davi, que escreveu o salmo de hoje, no Salmo 51, diz: eu nasci na iniquidade e em pecado fui concebido. O Paulo em Romanos vai dizer que todos pecaram, absolutamente todos, e todos carecem da graça de Deus. Você pecou, eu pequei, nós somos pecadores desde sempre. Mas o texto fala mais a respeito desse assunto, desse tema. O segundo detalhe, são só 3, vale a pena ficar mais um pouquinho aí. Segundo detalhe do texto, ainda no versículo 15: se o seu irmão pecar contra você, também é interessante a gente observar aqui a expressão pecar contra você, porque todo pecado que nós cometemos é contra Deus, mas como o pecado é a quebra da vontade de Deus, é quando fazemos algo que Deus não quer, não gostaria que fizéssemos, e Deus diz na palavra que quando a gente trata mal o nosso irmão, quando a gente não cuida do nosso irmão, não ama do nosso irmão, nós estamos pecando. Então, quando fazemos algo que machuque alguém, que machuque o nosso irmão, que machuque o nosso amigo, que doa no coração de quem quer que seja, nós estamos pecando contra o próprio Deus. É muito importante que você anote na sua agendinha aí que todo pecado é contra Deus, é contra a vontade de Deus, seja um pecado diretamente contra Ele ou um pecado cometido contra Ele através de alguém. Todo pecado, diz a Bíblia, nos afasta da presença de Deus. Todo pecado, diz a palavra, por menor que pareça aos nossos olhos, e todo pecado é igual, do mesmo tamanho, independente do que eu considero maior ou menor. Todo pecado é grande, todo pecado é exagerado, todo pecado é grave, todo pecado é merecedor de castigo, todo pecado é merecedor de juízo e de punição. É por isso que o pecado precisa de atenção. O pecado precisa ser alvo da nossa atenção, ele precisa ser conversado, ele precisa ser resolvido, ele precisa ser perdoado. E essa é a razão porque no nosso texto de hoje, e a Bíblia fala muito sobre isso, mas no nosso texto de hoje, Mateus vai dizer: olha, se alguém pecou contra você, então faz o que você puder fazer, faz de tudo que você puder fazer para que esse pecado seja perdoado, para ajudar esse alguém, para ajudar essa pessoa que de alguma maneira, querendo ou sem querer, pecou contra você, contra Deus através de você. E um detalhe muito importante aqui, anota também esse detalhe aí, o texto está falando de irmão para irmão. Ontem foi dia do irmão, né? Um beijo para as minhas irmãs, manas. Mas o texto fala assim, começa assim: se o seu irmão pecar contra você, se o seu irmão pecar contra você, isso significa pelo menos 2 coisas. A primeira coisa é que o Mateus está falando de uma relação muito próxima, de relações muito íntimas, relações familiares, de cuidado mútuo, de pessoas que estão ligadas pelo sangue de Jesus. Claro que não está dizendo aqui, não está falando especificamente do irmão biológico, né? Irmão aqui, irmão fraterno, é irmão em Cristo, é irmão em Jesus, é o irmão na graça de Deus, que também envolve os irmãos biológicos, os irmãos afetivos, né? Então, primeira coisa, Mateus está falando de uma relação muito próxima. Segunda coisa, Mateus está dizendo aqui que isso é tanto de mim para alguém, quanto de alguém para mim.
Se o seu irmão pecar contra você, ou se alguém pecar contra mim, ou se eu pecar contra alguém, nós temos uma grande chance de nos cuidar mutuamente, de nos ajudar, de crescer juntos, de resolver esse problema, de fazer diferente a partir dali, e de continuar vivendo em harmonia, em amor. E a última coisa que eu quero compartilhar com você hoje, tá? Primeiro então, se o seu irmão pecar. Segundo, se o seu irmão pecar, coisa de irmão para irmão, é da família da fé. E terceiro, todo trato deve ser feito em amor. Quando eu vou chamar alguém para conversar, alguém que pecou contra mim, eu vou fazer isso em amor. Eu vou chamar para um canto, solitário, somos nós dois. Todo o processo, na verdade, o evangelista Mateus, ele termina, inspirado por Jesus aqui, falando sobre uma sistemática no trato do perdão ao pecador, ou ao pecado. E nós não apenas vemos aqui muito amor envolvido nesse trato que o Mateus sugere em 3 passos muito simples. Como nós sabemos que Mateus, e esse texto aparece só em Mateus, curiosamente, só no Evangelho de Mateus, Mateus foi amorosamente perdoado por Jesus. Depois você confere isso lá no capítulo 9 de Mateus. O Jesus, Salvador Jesus, foi ao encontro de Mateus, que era cobrador de impostos, uma classe das mais odiadas no tempo de Jesus. A sociedade odiava Mateus e os cobradores de impostos, a igreja, os irmãos judeus odiavam porque ele estava cobrando impostos altos dos próprios irmãos. Ele era escanteado, ele era um cara frustrado, embora tivesse muito dinheiro, talvez todo luxo que pudesse ter, a vida dele era uma desgraça. Chegava em casa e chorava, coração apertado, amargurado. E Jesus vai até lá, Jesus chama ele para ser filho, Jesus chama ele para ser seu seguidor, seu discípulo. Jesus vai lá e perdoa Mateus. Então Mateus experimenta isso na pele. Depois de ter sido perdoado por Jesus, amado por Jesus, chamado para ser filho, para ser discípulo, o Mateus vai exercitar o perdão com todas as pessoas que fizeram juízo dele em relação ao que ele era antes. Todo mundo só apontava o dedo, todo mundo só condenava, só crucificava. E Jesus vai lá e ama, e perdoa. Portanto, Mateus não está falando por falar. Ele não está falando de algo que desconhece. Mateus experimentou na pele o perdão de Jesus, o abundante perdão, a abundante graça, e depois espalhou isso para as pessoas que estavam ao seu redor. E a sugestão de Mateus, para que esse problema sério do pecado entre irmãos, isso acontece muito todo o tempo, em toda a história, acontece hoje. Mateus está sugerindo, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Mateus está sugerindo aqui que esse problema do pecado entre irmãos em Cristo, que envolvem irmãos de sangue, irmãos biológicos, irmãos afetivos, que esse problema seja resolvido. E ele sugere simples 3 passos para isso. O primeiro passo é que você vai conversar com seu irmão a sós. Se o seu irmão pecou contra você, chama ele para uma conversa, mas é você e ele, nada de postar na internet, nada de colocar no Face, porque a gente coloca as mágoas no Face hoje, né? Tá bravo com alguém, já dá umas indiretas ali no Instagram, no Facebook, e torna isso... Não, vai conversar você e ele, é entre vocês dois. E se o seu irmão não quiser reconhecer o erro, não quiser a sua desculpa, o seu perdão, então você vai levar ele para 1 ou 2 outras pessoas. Se ele não quiser resolver ali entre vocês dois e Deus, então você vai falar com 1 ou 2 pessoas mais próximas, mais chegadas, mais íntimas, mais confiáveis. Se o seu irmão ainda não quiser reconhecer o seu erro, a sua falta, e receber o perdão ali, entre vocês e Deus, então Mateus vai sugerir que você leve o assunto para a igreja, para a família da fé. A família da fé vai fazer um esforço sobrenatural para tentar ajudar em relação a esse pecado, que deve ser um pecado que deve estar incomodando muito esse cara, deve estar fazendo mal para ele, para as relações, até para a igreja. Tem pecados que envolvem a igreja inteira, uma sociedade inteira. Por fim, se quem errou não quiser reconhecer diante da igreja, não quiser confessar o seu pecado, receber o perdão, a igreja fez o que podia fazer, o que devia fazer.
Mas se ele quiser, se essa pessoa que pecou quiser ajuda, se quiser receber o perdão, então a igreja perdoa em nome de Jesus e continua a vida em amor, continua em harmonia, esquece o passado, esquece o pecado, esquece a falta e vamos continuar a partir dali, a partir do zero, como Jesus faz com a gente. A igreja na verdade faz o que Jesus faz com a igreja. Jesus perdoa a igreja e esquece, isso fica no passado mais distante. É assim que a gente vai fazer individualmente ou coletivamente com os outros. Queridos, em momento algum, a intenção desse processo todo é expor a pessoa, é condenar a pessoa, é fazer juízo, é expulsar ela, é tirar ela do grupo. Em todo tempo o propósito é perdoar, é trazer de volta, é permitir o começo, é permitir o recomeço saudável e feliz. Eu vou terminar essa palavra de hoje contando uma história que eu ouvi essa semana. E a história é de um jovem que cometeu um crime e por causa desse crime ele foi condenado à morte, à forca. Uma cidadezinha pequena do interior, todo mundo ficou com pena daquele jovem, envolvido com aquela situação. A gente não sabe o crime, mas a cidade escreveu para o governador para que ele perdoasse aquele jovem, ele não fosse condenado à forca. O governador ficou sensível àquela causa e disse que iria ajudar aquele jovem, mas antes ele gostaria muito de conversar com o jovem. Então ele se desfigurou, ele na verdade criou uma fantasia de pastor, ele colocou uma camisa clerical, um sapato bacana, escreveu a carta de perdão, assinou e colocou dentro da Bíblia e foi até o presídio, foi falar com aquele jovem. E quando ele entrou na cela e disse para aquele jovem: jovem, eu tenho algo muito importante para te dizer aqui, para te entregar. E o jovem já estava bufando: eu não quero saber, eu não quero ouvir você, eu não quero o que você tem aí para me dar, sai daqui, me deixa morrer em paz. E aquele pastor disse: puxa, mas o que eu tenho aqui é muito bom, você vai gostar, deixa eu te falar, ouve primeiro, depois se você não quiser, eu vou me embora. E o jovem bufando, disse: não, eu não quero o que você tem, já te disse, sai daqui antes que eu te tire a força desse lugar. E o pastor então, triste, foi embora. Aí diz que o carcereiro logo depois foi lá falar com o jovem: jovem, você perdeu a grande chance da sua vida, porque aquele pastor ali era o governador da cidade, desse lugar, e ele tinha dentro da Bíblia dele uma carta de perdão para te dar, para você. No dia do julgamento daquele jovem, ele já estava pronto para ser enforcado, ele teve a chance de dizer algumas palavras. Aí o jovem disse para todos que estavam ali, aquele evento estava sendo transmitido, ele disse: gente, todo mundo que me ouve agora, peço que me ouça com muita atenção, daqui a pouco eu vou ser morto, mas eu não vou ser morto por causa do pecado que eu cometi, eu vou ser morto por causa do perdão que eu recusei. Sabe, querido, você, eu e absolutamente ninguém vai ser condenado por causa do pecado que cometeu, porque Jesus já perdoou todo o pecado, lá na cruz, de uma vez por todas. O pecado jamais vai ser maior do que o perdão. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, o que faz com que alguém seja condenado não é o pecado que cometeu, ou a soma de todos os pecados, mas é o perdão que recusou, é a graça que resistiu, é o perdão que foi desprezado durante todo o tempo, toda a vida. Então a minha dica para você hoje de manhã, estou aqui de pastor, instrumento de Deus, a minha dica para você hoje é que você receba no seu coração o perdão amoroso que Jesus quer dar para os seus pecados todos. Receba aí no seu coração o abundante perdão, a abundante graça de Jesus, que quer lavar você de todo o pecado, de toda a impureza, e vai encher você tanto de perdão. O perdão é tão abundante
ele é tão grande que ele envolve você e transborda em você, de maneira que você vai agora perdoar também amorosamente aquele irmão que pecou contra você. Você vai fazer questão de perdoar, você vai fazer questão de chamar ele para uma conversa, em amor, sem juízo, vai chamar ele para um bate-papo, diz para ele: olha, está doendo, me magoou, foi forte isso. Assim, entregue para ele, ofereça para ele o perdão que você recebeu de Jesus, entregue o perdão para ele, amorosamente. E também receba o perdão daquele que eventualmente a quem você magoou, machucou. Receba o perdão daquele a quem você ofendeu. E vamos fazer uma troca de perdão, um compartilhamento de perdão. Que Jesus encha você, a sua vida, do perdão que só Ele pode dar, que é tão extraordinário, que é tão grande, é tão cheio de amor, que não só envolve a sua vida, mas transborda em você, para que outras pessoas sejam amorosamente perdoadas. Amém? Perdoe em amor.